Nós temos que sim olhar para o passado, desvendar o passado, verificar responsabilidades e com isso dar solidez para a nossa democracia e compor um ethos histórico, um ethos, né, de respeito aos direitos humanos que possa integrar-se não só no pensamento jurídico brasileiro, nas decisões dos tribunais, como também na própria interpretação das nossas normas constitucionais atuais. Nessa questão da tortura, das mortes e dos desaparecimentos, esse crime continua sendo uma instituição aqui no país. A tortura continua sendo uma das instituições mais sólidas neste país. Qualquer entrada na delegacia, dependendo do que for, você já está sujeito a sofrer tortura, o que é um absurdo. Eu tenho para mim que isso é um dos maiores legados que a ditadura militar deixou no Brasil. O que está acontecendo aqui hoje, por exemplo, é essa exposição, esses cartazes, esse debate, esse ciclo de memória que a gente está vivendo aqui, é uma forma de dar um passo, de continuar o processo. O processo não termina, né? O processo da construção da cidadania, da sociedade civil, ele não está encerrado. Ele não termina numa eleição, ele não termina numa anistia. Ele é um processo contínuo de construção da cidadania. Professor, em torno desse debate da revisão da lei da anistia, de um lado está a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Secretaria de Direitos Humanos, e de outro a Advocacia Geral da União. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador um pouco desse embate jurídico, o que está por trás dele. Pois é, primeiro, é um absurdo, né, você pensar na Advocacia Geral da União, que é um órgão para defender os interesses da União, né, uma esfera de poder democrática dentro do Estado democrático, social e direito, pegar a AGU para defender torturador, né, de um regime que é estranho à nossa ordem. Quando vem uma nova Constituição, quando vem a Constituição de 88, né, ela rompe com a ordem anterior. Né? E por mais que alguns queiram falar, não foi uma constituinte originária, foi sim, representou uma ruptura, isso é um consenso entre todos os constitucionalistas do país, né? Não tem dúvida. Foi uma constituinte originária, rompeu com o regime ditatorial e estabeleceu uma democracia. Então a AGU representa esse Estado criado a partir de 1988. A Constituição cria um Estado e ela vai representar os interesses desse Estado, dessa união, dentro de uma ordem democrática, uma Constituição democrática. Não tem nada a ver defender torturador, que são pessoas que atentaram contra a humanidade. Só para explicar para o telespectador, a Advocacia Geral da União deu um parecer favorável. E está intervindo nos processos na defesa de torturadores. Isso é muito grave, né? Porque como a função da AGU é defender interesses da União. Nós estamos numa união dentro de uma ordem democrática. Não tem que defender torturador. Então isso é muito grave, isso é um absurdo jurídico, né? Isso é um escândalo jurídico. Agora, além disso, as teses que colocam, e a OAB, a Secretaria de Direitos Humanos, né, portanto uma parte do governo Lula, ela vai defender o que? Olha, o que é óbvio também, que a lei da anistia, ela se aplicou a crimes políticos e conexos. Então, portanto, aquelas pessoas que estavam lutando contra um regime político esse ilegítimo, ilegal, inconstitucional, um regime ditatorial. Então, eram pessoas que estavam defendendo a liberdade, defendendo a democracia, né? E essa anistia veio para essas pessoas. É muito diferente, a lei de anistia não se aplica aos torturadores. É muito diferente uma coisa da outra. Eu acho que uma coisa que é importante o telespectador lembrar, né, é a gente abandonar um pouquinho desse excesso de relativismo que o mundo caiu, onde tudo é possível. Não. Existe o certo e o errado, existe o que é bom e o que é ruim, existe o bom e o mal, sim, né? E nessa história tem as pessoas que estão lutando pela liberdade, pela democracia, né, que é a resistência, são aquelas pessoas que lutaram contra a ditadura, e tem um lado ruim, o lado mal, o lado contra a lei, contra a Constituição, o lado contra os direitos humanos, o lado contra o direito internacional, né, que são os torturadores, os agentes da ditadura, né, que aí você tinha várias ordens, tanto torturadores pagos por empresários, como torturadores das Forças Armadas, como torturadores na Polícia Civil, na Polícia Militar, lembrando que naquela época era uma polícia fora da lei, eram as Forças Armadas fora da lei, as pessoas estavam fora da lei. Não tem nada a ver com a polícia de hoje, não tem nada a ver com as Forças Armadas de hoje. O próprio Gilmar Mendes também, o presidente do Supremo Tribunal Federal, já deu uma declaração favorável, né, ao parecer da Advocacia Geral da União. Eu acho que o Gilmar Ferreira Mendes traz para nós assim, a vontade de defender com mais força a necessidade de um mandato para o Supremo Tribunal Federal.
Não dá para a gente imaginar que os juízes possam ser vitalícios e que a gente vai ter que ter o Gilmar Ferreira Mendes como ministro supremo até os 70 anos de idade. Tem que ter um mandato no máximo 9 anos. O Gilmar, eu acho que tem feito uma péssima gestão à frente do Supremo Tribunal Federal, ultrapassando a sua função constitucional. Agora, professor, caso o Brasil decida pela anistia daqueles que praticaram atos de tortura, o país pode sofrer sanções internacionais? Pode. Quais sanções seriam essas? Primeiro, para a gente pensar numa anistia para os torturadores, teria que fazer uma outra lei. Né? A lei de anistia não anistia os torturadores. E já existe uma jurisprudência na Corte Internacional de Direitos Humanos, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José, na Costa Rica, que diz que não existe autoanistia. Né, e o que seria ali, então, se admitisse que essa lei aplicaria também aos torturadores, o que não é o caso, expressamente, né, isso seria um caso de autoanistia que a Corte Internacional Interamericana de Direitos Humanos não admite expressamente. Então, você teria que fazer uma nova lei. Uma nova lei anistiando o torturador, ela seria inconstitucional. Portanto, isso é impossível. É impossível no nosso ordenamento jurídico, é impossível na nossa ordem internacional. Se o Brasil fizesse isso contra a Constituição e contra a ordem internacional, nós ficaríamos muito, muito mal perante a opinião pública internacional e, internamente, nós teríamos um problema que o Supremo teria que resolver. Uma lei que anistia torturadores é uma lei inconstitucional, ela não pode prosperar, ela não tem validade. Agora, professor, a abertura dos arquivos da época é também um assunto pendente. O que pode ser feito do ponto de vista jurídico para que a sociedade tenha acesso a esses arquivos? Eu acho que há determinados... do ponto de vista jurídico, você pode pensar em uma ação, por exemplo, como a habeas data, que pode ser proposto pela pessoa interessada, etc. Mas isso já vem sendo feito, né, em muitas coisas. O instrumento do habeas data vem sendo muito restrito pelo próprio judiciário nesse ponto. E é muito mais uma ação política. Né? Eu acho que aí é uma exigência da sociedade civil no sentido de que essas informações sejam as mais transparentes possíveis, que todo mundo tenha acesso a essas informações, que saiba o que aconteceu, né, com seus familiares que foram torturados, que foram assassinados pelo regime ditatorial. Isso é uma ação política que nós devemos empreender. Professor José Luiz Quadros, eu agradeço a sua participação, a gentileza da entrevista aqui para o programa Extra Classe. Muito obrigado. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade e o Cineclube Curta Circuito apresentam a mostra Duas Vezes Joaquim. O evento ocorrerá nos dias 23 e 24 de agosto com entrada franca. Confira a programação completa no site. Neste domingo, 23 de agosto, às 17 horas, o Cineclube exibe o filme O Padre e a Moça. Na terça-feira, 25 de agosto, às 19 horas, continua a programação especial 30 anos da anistia no Brasil, com o filme Araguaia, Conspiração do Silêncio. Após a exibição, haverá debate. Veja agora a opinião da diretoria do Sindicato dos Professores de Minas Gerais sobre tema importante da atualidade. A comemoração dos 30 anos de promulgação da Lei de Anistia guarda uma grande vitória do movimento popular. A anistia ampla, geral e restrita foi um marco no reinício de grandes mobilizações pelo país. Mas falta ainda a abertura dos arquivos e o julgamento dos torturadores. O Brasil, inclusive, é réu na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, no caso específico da guerrilha do Araguaia. Movimento de jovens militantes que entraram na clandestinidade para combater a ditadura militar no início dos anos 70. Esses guerrilheiros foram torturados, assassinados, enterrados em valas escondidas na selva do Pará. O Brasil é acusado de não fornecer informações sobre o episódio a familiares das vítimas. É sempre bom lembrar que crimes contra a humanidade não são passíveis de prescrição. Se a lei de anistia permitiu a volta do país dos exilados políticos, por outro lado, ela protegeu e absorveu quem deveria estar atrás das grades. Um povo que não condena estes atos está ameaçado do retorno de atos desta mesma natureza. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o programa de hoje, é só visitar o nosso site, simprominas.com.br.
Sua participação é muito importante. E atenção, você também pode escolher os temas que quer assistir em nosso programa. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Estamos esperando a sua participação. Um grande abraço e até o próximo programa.